Pronto, todo mundo que estava comigo voltou. Eu tinha 8 pessoas. Pronto. Então, deixa eu novamente fazer o compartilhamento de tela. Vamos continuar, então. Então, o que a gente está falando? Que o modelo biopsicossocial, ele gostaria muito que o sistema amadurecesse e conseguisse trabalhar num modelo interdisciplinar. Aí o texto vai ter um pedaço que ele vai contar a história da reforma sanitária e o SUS, como que tudo começou lá em 1988, com a Constituição Federal Brasileira, instituiu o Sistema Único de Saúde. E olha, gente, quem já leu a respeito do projeto do SUS sabe que é lindo, no papel é lindo. Se funcionasse do jeito que está escrito, a ideia de SUS é realmente fantástica. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês também. Por menos capacitado que seja o nosso sistema, por mais caótico que a gente acha que nosso SUS é, gente, é melhor ter do jeito que tem do que não ter de jeito nenhum. Em outros países considerados primeiro mundo, não existe esse tipo de atendimento ao público, não. Eu conheço pessoas que moram nos Estados Unidos, quando não tem plano de saúde, morre sem pagar. Ou vende casa, carro, apartamento para pagar pelo exame, pela cirurgia, pelo que precisa, ou morre. Aqui a gente sabe que morre, mas morre, como diz o outro, na fila. Porque existe o atendimento, só porque tem outras pessoas sendo atendidas primeiro, né? A questão da emergência e da urgência são regras. Mas existe esse atendimento, não morre todo mundo. Agora, lá fora, se a pessoa não paga, se ela não tem condição, se ela não tem um plano de saúde, ela não é atendida. Inclusive, eu já assisti um documentário sobre isso, falando que desse problema de saúde dos outros países. Então, esse documentário elogia o Brasil, elogia o SUS, apesar da gente saber que tem os problemas, que tem os defeitos que tem, mas o programa é muito interessante, a ideia é muito interessante. E o SUS possibilitou, mesmo a gente não tendo essa percepção, o SUS possibilitou um avanço na saúde pública brasileira, porque as pessoas pobres morriam mesmo, não tinham atendimento. A gente sabe que o atendimento ainda é precário, mas ele melhorou bastante. Então, eu não vou me ater nessa parte histórica do artigo que fala sobre essa como que nasceu, por que nasceu, porque todo mundo já tem mais ou menos um conceito desse paradigma da reforma sanitária brasileira. A gente vai para o contexto, que é o que a gente está falando, sobre o paradigma biopsicossocial, e como a Amanda citou, né, que aqui no artigo fala sobre a formação profissional, que esse paradigma tem que começar na formação. Se não tiver esse conceito durante a formação profissional, uma reestruturação dos currículos durante a graduação e a pós-graduação na saúde, não haverá mudanças, não haverá essa conscientização. Então, a gente sabe que o principal eixo para acontecer essa transformação é o profissional conceber, o profissional de saúde em geral, seja qualquer área, ele conceber esse papel que ele tem que ter de cuidador, de acolhimento, de cuidado com o paciente. Então, aqui a gente entra na questão da aula passada, que a gente faz um link com a outra aula, onde nós tratamos do conceito de humanização. Inclusive,
PNH, que está citado aqui, ele é de 2004, então antes era PNH, Política Nacional de Humanização. Em 2005, transformou naquilo que eu mostrei para vocês, PNH-AH, Programa Nacional de Humanização ao Atendimento Humanizado. É uma implementação nessa política aqui, é uma melhoria. A proposta ainda é a mesma, é de humanizar, no sentido de entender o cuidado com o outro, dentro da sua subjetividade. Humanizar no sentido de prestar atenção nesse paradigma biopsicossocial, atender o paciente na sua totalidade. Então, aqui tem um parágrafo que eu também achei interessante da gente discutir, que o paradigma biopsicossocial, ele envolve, então, uma reconstrução de significado, né? A gente tem que fazer uma ressignificação para algumas pessoas. A respeito de quê? Da saúde? Não, a respeito de si mesmo, a respeito do outro, como que eu me vejo no mundo, como eu vejo o outro no mundo, porque a questão da empatia, um profissional de saúde só terá empatia se ele tiver um pouquinho de coração, se ele for um pouquinho ser humano. Então, a gente tem que trabalhar essa reconstrução de significados individual, pessoal. A identidade das pessoas deve ser afetada nesse sentido. E que o respeito de si e o respeito pelo outro vai incluir saúde, vai incluir qualidade de vida. E aí sim, acredito que o olhar para a pessoa, ele vai ser um olhar além da doença. Gente, quantas vezes eu já dei essa aula, viu? De humanização, tanto no curso de odonto, quanto no curso de medicina. Já dei uma conferência, porque lá eu não sou professora do curso de medicina, mas de vez em quando eles têm uma aula chamada aula de conferência. E aí são profissionais de outros lugares que são chamados para dar aula para eles. Então, eu dei uma aula de humanização para eles. E eu falei sobre isso, sobre esse olhar para a pessoa além da doença. Porque é tão ruim quando a gente está numa sala de espera e a gente se sente uma quantidade de cifrãos sentada ali, e parece que o médico chega e dá uma olhada e pensa assim, 1, 2, 3, 4, 5, não, já dá para eu ir para Caldas Novas, já dá para eu pagar aquele boleto e já dá para eu terminar de pagar a minha lancha. A gente fica com cara de cifrão na sala de espera. Então, nós não devemos ter esse olhar, o profissional da área da saúde não deve ter esse olhar de que o paciente é mais um, e muito menos eu vou olhar só a doença dele. Tem no filme que eu pedi para vocês assistirem, o prontuário do paciente com câncer no fígado, o prontuário do fulano que amputou a perna, aquele da pneumonia, aquele lá da UTI que está em coma, tem tantos dias. As pessoas em hospital se dirigiam às pessoas, aos pacientes, pelo seu prontuário, pela sua doença. Está errado. Isso é perda de identidade. Então, essa mudança de paradigma quer quebrar isso também, que as pessoas devem ser olhadas pelo seu nome e que ela deve ser olhada como pessoa. Ela não é a do câncer, ela não é a da gastrite, ela não é, sabe? Nós somos o João, o José, a Maria, a Madalena. Nós somos pessoas. E é assim que nós gostamos de ser tratadas. Então, a gente tem que tratar o outro assim também. Quando a gente estiver trabalhando, quando nós formos profissionais na nossa área, esse encontro, ele deve ser além do diagnóstico. Ele deve ser dado para aquela pessoa em específico. E eu acho que a gente tratou bem sobre isso na nossa aula anterior, quando nós falamos sobre esse outro parágrafo aqui, ó, sobre a escuta, sobre entender a dor do outro, sobre oferecer suporte emocional, todas aquelas atitudes que nós citamos na aula anterior. Eu acredito que se nós trabalharmos de maneira humanizada, nós estaremos atendendo esse novo paradigma. Bom, então, além de ser uma reestruturação, o texto vem dizer que essas mudanças são ressignificações,
porque não vai ser mais um processo simplesmente saúde, doença, cura. Não vai ser só tratar e cuidar, mas é para aumentar o grau da nossa lente e o nosso olhar para o paciente deve ser quem é essa pessoa? O que constitui esse ser humano? Quais são os aspectos do seu desenvolvimento? Quais são os seus relacionamentos? O que vem adoecendo esse indivíduo? E aí a gente pode se lembrar também da anamnese. Eu estou tentando fazer um link dessa aula com outras aulas que nós já tivemos. Quando a gente faz uma anamnese bem feita, a gente já está tentando ter esse olhar ressignificado, esse olhar diferente, no sentido de observar o indivíduo na sua totalidade. Oi, Amanda, pode falar. Uma dúvida que me veio, até um pouquinho daquela questão que a gente já falou, mas me veio Eu aqui não estou te agora. ouvindo, você está falando baixinho. Tá melhor? Aí, Uma dúvida. É sobre aquela questão que a gente já falou um pouco acima, mas me veio de novo. Seria ético, por exemplo, que eu penso que assim ajudaria, que realmente essa você falou, né? É complicado às vezes a gente falar com outro médico, sabe, etc, né? E a gente sabe que às vezes nem vai conseguir, a gente só vai se estressar. Mas seria, por exemplo, antiético, vamos supor, eu trabalho num lugar, numa clínica onde tem um psiquiatra, onde tem determinados profissionais, e aí eu encaminho o paciente, né? Eu falo assim, olha, vai ali no doutor Ciclano, que ele é um psiquiatra que eu estou sempre conversando e tal, que não sei o quê, então aí eu acho que pode te ajudar isso e tal, porque aí você já tem um profissional que você confia, que você sabe que é aberto, que você sabe que você vai ter um contato mais próximo para poder falar do caso dos pacientes e tal. Isso seria antiético? de maneira alguma, esse é o ideal. Esse é o ideal. Se a gente, geralmente as clínicas que têm essa variedade de profissionais, eles fazem mesmo essa, vou falar um termo que fica ruim, mas vocês vão entender, essa troca de figurinhas, né? Assim, no sentido de, se eu tenho um colega aqui que faz um trabalho bem feito, eu confio no trabalho dele, para que eu vou deixar meu paciente que eu atendo ir num psiquiatra lá no outro lugar, que eu não vou ter acesso à informação, que eu não vou acompanhar o tratamento, aqui eu posso trocar ideia, isso é o ideal, né? Antiético de maneira alguma. Assim, seria antiético, Amanda, no caso, quando eu recebo uma comissão, porque eu indiquei, aí aquele profissional vai me dar um percentual do atendimento dele. Aí é antiético. Eu não posso encaminhar pensando em ganhar dinheiro em cima daquela indicação, tá? Mas agora, se eu indicar, porque é um colega próximo, que eu conheço, que eu vou conversar, é o ideal, não é antiético. Ok? Então, como eu estava falando, esse parágrafo aqui encerra o artigo com chave de ouro, que ele fala desse aumento da lente de olhar para um indivíduo com um olhar mais atento, como um ser humano que é formado dinamicamente, que é flexível, que é maleável, que sempre está em movimento. Essas lentes aumentadas, elas devem perceber o processo tanto corporal, como biológico, como social, quanto histórico da vida desse indivíduo. Se eu fizer isso, eu vou estar ampliando as possibilidades para tratar desse paciente. Eu vou estar considerando esse paciente como o Fernando Rey falou no artigo dele. Provavelmente eu vou minimizar efeitos colaterais, provavelmente eu vou fazer com que o tratamento aconteça de maneira mais fluida, mais rápida e mais eficiente. Então, o ideal, esse artigo é lindo, infelizmente, ele é o ideal, mas eu queria falar para vocês não ficarem tristes, porque ele não é utópico. O tópico é aquilo que é difícil ou impossível de alcançar. Então, esse modelo, ele não é utópico, ele é exequível. Basta cada um fazer o seu papel.
né? A gente não pode deixar de fazer o nosso papel pensando assim, ah, eu não vou fazer isso não, porque os outros profissionais não fazem. Poxa, aí nós vamos virar os outros profissionais. Então, à medida em que cada profissional faz a sua parte, à medida em que você é convidado como psicólogo ou como estudante de psicologia para ter uma fala num momento interdisciplinar, dá uma cutucadinha nesse aspecto, fala dessa importância do paradigma biopsicossocial. Eu acredito que isso seja plantar sementes, né? E aí no futuro, com certeza, nós vamos ver esse plano concretizado. É o sonho de muitos profissionais e eu acho que é o ideal. O importante é a gente não perder isso de vista, essa possibilidade acontecer. Bom, eu acho que eu concluí o artigo. Gostaria de saber se vocês têm algo a acrescentar, alguma pergunta. Não? Tá tudo ok? Tá. Beleza, então. Eu vou encerrar então a nossa aula e segunda-feira a gente se vê mais cedo, tá bom? Bom fim de semana para vocês e até segunda. Oi. Você quer falar, Felipe? Sim. Vai ter alguma pré-aula ou atividade para hoje dessa aula? Era a leitura do texto. Só? É. Ah, então tá. Agora vai ter Obrigado. o pós-aula. Eu vou colocar lá depois o questionário. Ah, tá. Tá Então bom? tá. Obrigado. Por nada. Tchau, gente. Até mais.